quando tem um tempo mais frio, a movimentação no pronto-socorro cai e cai muito. O que tem aumentado, Paulo, é no setor ambulatorial. Muita gente, Paulo, mas chega perto de 1.000 pessoas por dia procurando o setor ambulatorial e a grande maioria com os sintomas da virose. Peregrino, as faixas de pedestres da cidade estão quase que desaparecendo. É preciso que se repintem todas essas faixas de pedestres na cidade, principalmente aí pela zona leste da cidade, a partir aqui da André Araújo. Já, né, Paulo? Tem muito aí, o dia desses eu vi fizeram essa remarcação na Avenida Itaúba, fizeram também na Avenida Camapuã, deram um upgrade lá, deu uma melhorada, e é preciso também que essas ações vá para as outras ruas da zona leste da cidade, principalmente em frente às escolas. Pois é, e a faixa os motociclistas, principalmente, que já não gostam de obedecer as faixas destinadas aos pedestres, aí fica um condomínio aberto a acidentes. Peregrino, bom trabalho para ti, até daqui a pouco, quando você vai trazer outras informações. E claro que eu não poderia deixar de perguntar se a calmaria no IML durante a madrugada. Muito, Paulo, muito calma, noite e madrugada das mais tranquilas. Hoje quem está de plantão lá é o Alberto Brito. A movimentação das menores durante a noite e madrugada, não tivemos nenhum registro de morte por violência. A tranquilidade tomou conta da pedra do IML na madrugada de hoje. Paulo, para interagir com os nossos ouvintes, ontem, quando estava em uma padaria, encontrei com a dona Alice. A dona Alice é cozinheira lá do Quixito, pedi um alô, tá aí um alô para dona Alice e para todas as pessoas que estão ligadas também aí no Jornal da Manhã. A dona Alice, que é cozinheira, Paulo Guerra, gosta muito do nosso trabalho, do teu, do nosso, de toda a equipe do Jornal da Manhã. 5h57 em Manaus. A Associação Rainha do Rosário e da Paz de Itapiranga está convidando todos os fiéis do município para que participem entre os dias 4 e 5 de agosto da peregrinação do aniversário de Nossa Senhora. A festa do aniversário de Nossa Senhora será realizada no Santuário de Itapiranga, abençoado pela Santíssima Trindade, dedicado aos três Sagrados Corações, unido de Jesus, Maria e José. A comunidade católica está convidada a receber as bênçãos da Sagrada Família na peregrinação a ser realizada em Itapiranga em agosto próximo. Valdino Castro passou batido nessa informação. 5h57. Moradores e comerciantes do centro de Manaus estão ficando sem água nos imóveis por conta do roubo de hidrômetros. Na última semana, 3 dispositivos usados na medição do consumo de água foram furtados em imóveis da rua Tapajós. O crime é motivado pela presença de cobre que pode ser revendido na composição do hidrômetro, segundo a Polícia Civil. Os postos do Cine Manaus selecionam nesta terça-feira, a partir das 8 horas, candidatos a 20 vagas de emprego. São oportunidades para churrasqueiro, cozinheiro, assistente de frota e outras áreas. Os interessados devem procurar os postos que ficam na ouvidoria municipal no bairro da Praça 14 e dentro do shopping Felipe Down, em frente ao Terminal 4, o T4, no bairro Jorge Teixeira. Há pouco falamos nas faixas de pedestres e há um comentário aqui de um ouvinte através do aplicativo Mano. Ele diz que faixas de pedestres, muitas dessas faixas estão em local inapropriado, como depois de paradas de ônibus e curvas. Exemplos, ele pode citar como no núcleo 16 e rótula do SOS próximo ao Hospital Francisca Mendes. Moradores e comerciantes do centro de Manaus, ainda há pouco falamos sobre o roubo de hidrômetros em Manaus. Quem compra é o maior criminoso. E os postos do Cine Manaus selecionam nesta terça-feira, a partir das 8 horas, candidatos a 20 vagas de emprego. Vamos reforçar esta informação, você que está desempregado. E os interessados devem procurar os postos que ficam na ouvidoria municipal, na Praça 14 e no Shopping Felipe Dal, em frente ao terminal do Jorge Teixeira, Terminal 4. 6h03 em Manaus. José Alberto Zegdeg, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, ouvinte da Difusora. Muito bem, Paulo Guerra. Teve início no dia de ontem um dos maiores eventos de beleza do município de Manacapuru. Denominado de Manacabeleza, o evento já está na sua 11ª edição e um dos maiores protagonistas do evento é nada mais, nada menos que o barbeiro, que volta ao mercado de trabalho de uma forma diferente, com um novo segmento profissional.
A realização do evento é do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC. E o gerente Robson Gadelha dá mais detalhes. Na verdade, o Manacá Beleza é um evento que o SENAC realiza para promover um momento de interação dos profissionais da beleza de Manacapuru com a novidade do mercado. E nós fazemos esse evento, Manacá Beleza, uma vez por ano, para nós oportunizar aos profissionais de Manacapuru a terem acesso a essas novidades, essas informações. Então é um momento onde nós trazemos fornecedores, as pessoas que são representantes das grandes marcas para Manacapuru, para fazerem novos cadastros, novos contatos com os profissionais e assim melhorar a qualidade do trabalho dos profissionais da beleza de Manacapuru. Nós estamos agora com uma grande ascensão dos barbeiros, então nós trouxemos inclusive uma oficina exclusiva para os barbeiros, onde tratou de novos cortes masculinos e design de barba. Os barbeiros estão atendendo a comunidade gratuitamente. Então o serviço de barbearia é uma inovação hoje em todo o mercado nacional. Então, nós estamos fazendo um foco nos barbeiros e no segmento de cabeleireiro nós estamos focando na colorimetria. Tem umas colorações louro blonde, algumas coisas que são novidades lá no sul que nós estamos trazendo para atender também os cabeleireiros. Bem, Paulo, o evento que teve início no dia de ontem termina hoje e é aberto ao público no horário de 10 às 17 horas na sede do SENAC. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 6h05 em Manaus. O Unicef, em parceria com o Instituto Peabiru e o governo do Amazonas, promove o segundo encontro de capacitação entre os dias 1º e 2 de agosto em Manaus, na Assembleia Legislativa, no auditório Paulo Freire. No Amazonas, 56 municípios aderiram ao selo Unicef em 2017, sendo que 47 estão realizando várias atividades voltadas para a promoção, garantia e realização do direito de crianças e adolescentes desde então. Repetindo que no Amazonas são 56 municípios. Fiscais do Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor, PROCON, autuaram na manhã de ontem 2 agências do Banco Bradesco nos bairros Alvorada 1 e 2, na zona centro-oeste da cidade, por descumprimento da lei estadual, a lei das filas. Segundo os fiscais, a espera pelo atendimento nos caixas ultrapassava 2 horas em ambas as agências. Temos informações com Valdino Castro, que está em Urucará. Bom dia, Paulo e ouvinte do Jornal da Manhã. A Prefeitura de Urucará, através da equipe intersetorial do selo Unicef e CMTCA, estarão realizando nesta terça-feira o primeiro Fórum Comunitário dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento ocorrerá no auditório da Escola Estadual Bobina Mestrinho, na zona oeste da cidade, a partir das 7h30 desta terça-feira. A psicóloga Gisele Felipe, articuladora do evento, falou a nossa reportagem. Vai estar realizando o primeiro fórum comunitário do selo Unicef, edição 2017-2020. Essa proposta é uma proposta que busca fortalecer as políticas públicas voltadas para a infância e juventude no município, né? Com o fortalecimento dessas políticas, a gente vai poder alcançar vários índices, superar muitas vulnerabilidades essas, tanto na área da política de saúde, quanto da educação, quanto da assistência. O objetivo central é superar as desigualdades sociais existentes no município. O público-alvo são os adolescentes, alunos, representantes das escolas, órgãos ligados à defesa e direitos, bem como a sociedade em geral. O projeto de grande importância para a população que possibilitará às crianças um futuro melhor. De Urucará, informou Valdino Castro para o Jornal da Manhã. Agora 6h08. A Secretaria de Estado de Saúde realiza nesta quarta-feira, 1º de agosto, a abertura da Semana Mundial do Aleitamento Materno, 1º a 7 de agosto, aqui no Amazonas. O evento será realizado às 8h30 na maternidade Bobina Mestrinho, no bairro da Praça 14 de Janeiro. O evento é utilizado como uma das estratégias para reforçar junto à sociedade a importância do leite materno para o desenvolvimento das crianças. Servidores públicos e rede local do município de Irunepé participam esta semana de capacitação destinada a adequar o atendimento prestado aos povos indígenas locais
como parte de termo de compromisso firmado com o Ministério Público Federal no Amazonas em março deste ano, a partir de encaminhamentos registrados em união pública realizada na cidade, com mais de 1.000 pessoas presentes. De hoje até o dia 4 de agosto, servidores municipais que atuam nas áreas de assistência social, saúde, educação, desenvolvimento agrário e questão indígena, entre outros, além de representantes dos povos indígenas e de organizações da sociedade civil do município, receberão informações sobre práticas adequadas de atendimento e sobre os direitos da população indígena e da população em situação de risco e vulnerabilidade social, com o objetivo de combater o preconceito contra esses grupos e qualificar a rede de serviços públicos local para lidar com a temática. Acionistas da Eletrobras aprovaram ontem em Assembleia Extraordinária a prorrogação da data para a empresa seguir como responsável pela operação de sua distribuidora de energia dos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Rondônia e Roraima para 31 de dezembro de 2018. O prazo para o vencimento da autorização que permitia a operação dessas subsidiárias pela Eletrobras em caráter temporário venceria hoje. O 21º informativo epidemiológico de monitoramento dos casos de sarampo divulgado pela Prefeitura de Manaus por meio da Secretaria Municipal de Saúde aconteceu nesta segunda-feira. Mostra que Manaus registrou no período de uma semana 43 novos casos confirmados da doença. Desde o início do surto da doença, no mês de fevereiro, o município confirmou 562 casos. No total, Manaus tem 4.471 notificações de sarampo, que inclui todos os 562 casos confirmados, os 3.762 casos suspeitos e que estão sob investigação aguardando o resultado laboratorial e 147 que foram descartados. Segundo o secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, o informativo epidemiológico é divulgado semanalmente pela Censa, sempre na segunda-feira, e apresenta informações sobre as notificações de sarampo em Manaus, com o quantitativo de casos confirmados, suspeitos e descartados, a taxa de incidência, faixa etária mais atingida e a taxa de notificação por distrito de saúde, norte, sul, leste, oeste e rural. O 21º informativo epidemiológico de monitoramento de casos de sarampo mostra que o distrito de saúde Diza Norte ainda registra o maior número de notificações, com um total de 1.701 casos notificados, 38%. Em seguida, o Diza Leste com 1.506 notificações, ou 33,7%. Diza Sul com 604 casos, 13,5%. Diza Oeste com 599 casos, ou 13,4%. E o Diza Rural com 61 casos, ou 1,4%. 6h11 em Manaus. O esquema de proteção ilegal de policiais civis e militares do Amazonas a membros do grupo criminoso desbaratado pela Operação Maus Caminhos, financiado com recursos públicos da saúde, é o mais novo alvo do Ministério Público Federal. O órgão denunciou à Justiça Federal o coronel da Polícia Militar do Estado, Haroldo da Silva Ribeiro, o médico e empresário Mohamed Mustafa e a empresária Priscila Marcolino Coutinho pelos crimes de corrupção ativa e passiva, cometidos em razão de pagamentos que sustentavam o braço militar da organização criminosa que desviava milhões de reais da saúde pública do estado do Amazonas. As apurações concluíram que Mohamed Mustafa e Priscila Marcolino pagaram por meio da empresa Salvari Serviços Médicos Limitada R$210 mil ao coronel Haroldo Ribeiro em parcela de 10 mil mensais por serviço de segurança privada chefiados pelo oficial e efetivados ilegalmente por ele mesmo e por outros policiais civis e militares de sua confiança. Entre as ações do braço armado da organização foram identificadas atividades de proteção pessoal de líderes do grupo, segurança e realização de saques e transporte de dinheiro, atos de coação e até prática de tortura. Este último crime já denunciado pelo MPF em outra ação. Desde o início das interceptações obtidas com autorização da Justiça, foi possível verificar que Mohamed e Priscila contavam com segurança privada de policiais, tanto para deslocamentos próprios em Manaus em viagens, quanto para a realização de algumas tarefas que envolviam o transporte de dinheiro. Com avançadas investigações, outras referências sobre a segurança armada começaram a aparecer. Em uma das situações, a Polícia Federal flagrou um policial civil carregando uma lote de dinheiro em espécie, sacado por uma funcionária das empresas envolvidas no esquema, a
acompanhava como segurança no momento. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, integravam a equipe chefiada pelo Coronel Haroldo 11 policiais, sendo 2 investigadores da Polícia Civil e 9 soldados e oficiais da PM. Eles eram pagos diretamente pelo coronel, nominado pelo próprio Mohamed como chefe de sua segurança pessoal, também em diálogos telefônicos interceptados. A partir da quebra do sigilo bancário, os órgãos de investigação verificaram que o coronel recebeu em uma única oportunidade R$120 mil da empresa Salvari como pagamento pelos serviços ilegais prestados ao grupo. O documento que acusa os réus à justiça reúne uma série de outras situações identificadas em mensagens de texto e conversas telefônicas entre os membros da organização criminosa, nas quais fica demonstrado claramente o abuso das funções dos policiais, em especial pelo coronel da PM Haroldo Ribeiro, em prol do esquema e de seus integrantes, incluindo diversos episódios de quebra ilegal de sigilo funcional, com o objetivo de levantar dados sigilosos de desafetos de Mohamed. O próprio oficial da PM confessou os fatos durante o interrogatório policial. Como pedidos finais da ação penal, o Ministério Público Federal requer a condenação dos réus pela prática dos crimes de corrupção passiva e ativa, previstos nos artigos 317 e 333 do Código Penal, de forma continuada e cumulativa em diversas ocasiões. As penas máximas individuais para cada situação de corrupção passiva e de corrupção ativa confirmada é de 12 anos, que poderão ser somadas ao final da sentença. O Ministério Público Federal pede ainda a condenação dos 3 acusados ao dever de reparar os danos causados aos cofres públicos, devidamente atualizados, no valor de R$330 mil. Polícia. Um homem de 19 anos foi preso ontem suspeito de participar de assalto a um sítio na BR-174. Um outro envolvido no crime já havia sido preso em junho, 2 meses após o caso. 2 pessoas foram feitas reféns e objetos de um carro foi levado do local. De acordo com o delegado Guilherme Torres, do 20º Distrito Integrado de Polícia, o crime aconteceu em abril de 2018. Na ocasião, 5 pessoas teriam entrado no sítio e cometido o assalto. Eles se uniram, foram até o local, invadiram e amarraram as pessoas. Identificamos o líder do grupo, que estava com uma espingarda. Os demais usavam terçados. Eles levaram uma picape e celulares. 2 pessoas foram feitas reféns e depois liberadas da estrada pelo grupo, contou Torres. Cerca de 8 quilos de drogas foram apreendidos com um casal ontem à noite no bairro da União da Vitória. Ambos foram localizados após uma denúncia anônima e parte do material estava escondido em uma área de mata. De acordo com militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano Rocan, o denunciante informou que os suspeitos iriam fazer uma entrega de entorpecentes na região. A equipe foi até o bairro e encontrou a dupla que trafegava em uma motocicleta na rua Peixe Cavalo. Durante a abordagem, os policiais encontraram cerca de 4 quilos de drogas na mochila que era transportada pelo casal, que não teve a identidade divulgada. Por que não? Ambos levaram os militares até uma região de mata, onde foram encontrados outras porções de entorpecentes e uma arma. Militares do 3º Batalhão de Infantaria de Selva apreenderam cerca de 450 quilos de skunk dentro de uma embarcação por volta das 12 horas de ontem. A droga foi encontrada pelo Exército durante fiscalização no posto de controle e interdição fluvial na região de Santa Isabel do Rio Negro. Foram apreendidos mais de 300 pacotes com cerca de 1,5 quilos de skunk cada. Além da embarcação apreendida, 3 suspeitos foram presos. Daniel Lima Guilherme, de 25 anos, foi preso ontem por participar de roubos no Parque dos Bilhares, na Zona Centro-Sul, e terminal de ônibus do Conjunto Augusto Montenegro, no Lírio do Vale. Ele estava em um imóvel no bairro São Jorge e deve responder por roubo qualificado com emprego de arma de fogo e associação criminosa. De acordo com o delegado Ricardo Leite, titular do 21º DIP, um dos crimes ocorreu no dia 6 de abril, por volta das 19h40, na rua Claraval, no terminal de ônibus do Conjunto Augusto Montenegro. No dia do fato, segundo a autoridade policial, Daniel e José Vitor Faria de Souza Lourinho, preso por envolvimento no crime, chegaram ao local e, utilizando uma arma de fogo, anunciaram o roubo e subtraíram aparelhos celulares e dinheiro das pessoas que estavam no local. Um terceiro indivíduo, até o momento não identificado, aguardou os comparsas em um carro modelo Celta de cor prata, dando suporte à dupla no momento da fuga. 6h20 em Manaus. O que mais aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra, eu também tô com a virose, tô com a garganta arrebentada, e a gente pede desculpa aos nossos ouvintes, mas dá para dizer, Paulo Guerra, que uma mulher feia, pensa na mulher feia, ela foi presa no bairro Jorge Teixeira após denúncia. A mulher foi presa, Paulo, com uma
uma espingarda e uma boa quantidade de droga. A prisão foi efetuada pela Secretaria Executiva Adjunta de Operações, a CEOP, que tem o comando do Coronel Klinger Paiva. Ela, a Claucenira dos Santos Duarte, 32 anos de idade, deve pesar uns 200 quilos, uma blusa de oncinha, uma bermuda desbotada de água sanitária, a visão do inferno. Ela estava com uma boa quantidade de maconha e também já tinha aí, segundo ela, a mulher disse que recebia R$100 por semana para guardar o material de um traficante. Ela estava guardando o material em casa, diz ela, mas a polícia acha também que ela estava vendendo bagulho ali na área do bairro Jorge Teixeira. A traficante feia foi presa pelos policiais da CEOP. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um posto de autoatendimento do Bradesco, localizado na Avenida Amazonas, no bairro da Compensa, foi alvo de criminosos mais uma vez, né? Aí no final de semana soltaram agora a nota completa do que vem acontecendo e já é o quarto explosão de caixa que acontece somente esse ano aí aqui na cidade de Manaus. Muita gente explodindo caixa eletrônico na cidade. Pronto socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada, vítima de uma garrafada na cabeça. As primeiras informações dão conta de que esse homem foi intervir em uma briga. Ele foi tentar por ali impedir que as pessoas brigassem e acabou levando uma garrafada na cabeça. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. No pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa também deu entrada, mas de acidente de trânsito. Foi a noite de ontem, por volta de 21h30 que essa pessoa levou aí, acabou caindo de sua motocicleta e não se sabe ainda o motivo. A pessoa está desacordada, está mais para lá do que para cá, está no bico do urubu. As notícias do IML. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Noite e madrugada sem ocorrências de morte por violência. Nenhuma morte por tiro, nenhuma morte por faca, nenhuma morte por agressão física. Uma noite e madrugada tranquila na cidade, graças às intervenções da polícia. Tá aí, uma noite e madrugada sem crime na cidade. Entretanto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem de 34 anos de idade banhava no conjunto dos Buritis. Ele mergulhava, ele pulava, ele plantava bananeira, era tibum pra cá, era tibum pra lá, e jogava água nos outros. Ele estava alegre, até que de repente ele mergulhou mais profundamente e desapareceu lá nas águas do conjunto dos Buritis. Isso era no final da tarde de domingo, e ele só conseguiu, as pessoas, o bombeiro, só conseguiu encontrar o corpo desse homem na segunda-feira por volta de 9h da manhã. Outra pessoa que morreu por afogamento foi um homem de 22 anos de idade. Ele estava banhando na Ponta Negra. Ele também era só alegria, era tibum para um lado, tibum para o outro, plantava bananeira, jogava água, e todo mundo, de repente, desapareceu nas águas do Rio Negro, e quando boiou, já boiou sem vida. Isso aconteceu por volta das 9h da manhã de ontem, quando o cadáver foi encontrado. A terceira morte por afogamento aconteceu no ramal do Laranjal, que fica na rodovia Manuel Urbano. O homem também foi banhar, ele tinha 23 anos de idade, ele mergulhou e quando boiou, já boiou morto. Ele não sabia nadar e aí foi fazer uma graça, foi mergulhar e gritava para lá, estava todo alegre quando de repente acabou desaparecendo nas águas lá do ramal do Laranjal, no município de Manacapuru. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito.
Paulo Guerra, um ouvinte mais ousado, manda aqui uma mensagem, várias mensagens aqui pelas redes sociais, ensinando remédio para garganta, e um deles pergunta: Pelegrino, é verdade que o spray da Saliência causa rouquidão e problemas na garganta? Não sei te responder, querido, porque eu ainda não dei nenhuma borrifada na minha vida do spray da Saliência. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Aqui no concurso 4.737 acumulou. As dezenas sorteadas foram 15, 22, 37, 41 e 80. 15, 22, 37, 41 e 80. A quadra saiu para 70 apostadores, cada um leva R$6.970,68. O Terra teve 5.681 ganhadores com premiação individual de R$130,30. A Loto Fácil saiu para um apostador, ele é de Vila Velha. Como acertam lá em Vila Velha, no Espírito Santo? E esse apostador de Vila Velha vai receber R$1.636.014,07. Com 14 acertos foram 388 apostas, o prêmio R$1.853,42. Lá de Vila Velha, esse apostador marcou estas dezenas no concurso 1695 da Loto Fácil: 01, 04, 05, 09, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. 6h30. Esportes. Escolinha de Futebol da Ponte Preta Paulista inicia atividades aqui no Amazonas, no município de Iranduba. J.A. vai trazer os detalhes. Uma franquia da Escolinha Oficial de Futebol da Associação Atlética Ponte Preta de São Paulo começa a funcionar em Iranduba na segunda quinzena de agosto. Mas as inscrições já começam amanhã para crianças e adolescentes, homens e mulheres entre 4 e 17 anos. De acordo com o desportista Valdir Clay Cunha, que há 5 anos criou o projeto Atletas do Futuro, a implantação da primeira escolinha de futebol no município é a culminância dessa iniciativa que visa revelar talentos para o futebol, como é o caso dos jogadores João Pedro, Alisson e Matheus, que, segundo ele, estão hoje no sub-20 do Nacional de Manaus. Outro talento de Iranduba citado pelo desportista, que não passou pelo mesmo projeto, mas também se revelou e está fora do Brasil, é o jogador Dassaev de Lima, que já jogou na Suíça e atualmente está em outro país da Europa. A expectativa de Valdir Clay Cunha é que a franquia da Escolinha de Futebol da Ponte Preta continue produzindo uma geração de craques para a modalidade. Esse trabalho a gente iniciou em 2013, que na ocasião a gente conseguiu trazer o Palmeiras, e através desse trabalho surgiu essa ideia, né? Parceria. Alguns garotos aqui do nosso município foram fazer teste em outros clubes, inclusive na Ponte Preta. Hoje, graças a Deus, Deus abençoou o nosso município com uma franquia dessa. Através dessa escolinha, vamos revelar atleta, não só para a Ponte Preta, mas sim para alguns clubes do nosso Brasil. A escolinha de futebol tem a parceria da Prefeitura de Iranduba e vai treinar inicialmente 100 atletas divididos em 5 grupos: 4 a 7 anos, 8 a 10, 11 a 13, 14 e 15 e 16 e 17 anos. O local das inscrições a partir de amanhã é na rua Cupuaçu, esquina com a Avenida Rio Madeira, no centro de Iranduba. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. O polêmico árbitro de vídeo que estreou na Copa da Rússia entre críticas e elogios será utilizado na Copa do Brasil já esta semana. Conhecido pela sigla VAR, o sistema será utilizado a partir das quartas de final em um total de 14 partidas. O custo da operação, segundo a Confederação Brasileira de Futebol, será de R$50 mil por jogo, totalizando R$700 mil. Mas o valor total do investimento, incluindo o treinamento de pessoal, só será divulgado ao final da competição. O VAR será utilizado nos confrontos de ida e volta entre Grêmio e Flamengo, Corinthians e Chapecoense, Santos e Cruzeiro e Bahia e Palmeiras.
Cuca comemorou o acerto com o Santos para substituir Jair Ventura. O técnico chegará à Baixada Santista nesta terça-feira para assinar contrato até dezembro de 2019 e já dirigirá o elenco à tarde no CT Rei Pelé. Depois de passagem em 2008, o treinador reestreará contra o Cruzeiro nesta quarta-feira às 19h30 na Vila Belmiro pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Cuca vai ganhar insignificância de R$700 mil por mês. É claro que ele está satisfeito. Ganhando R$700 mil por mês, qualquer um fica satisfeito. Os jogos de ontem. No complemento da 16ª rodada do Brasileirão, Bahia empatou com o Atlético Mineiro em 2-2. Na Série D, o Ferroviário do Ceará fez 3-0 no 13 da Paraíba. Em amistoso internacional, o PSG derrotou o Atlético de Madrid por 3-2. E os jogos de hoje? Decisão da Taça BH Sub-17 às 16h30, Fluminense e Atlético Mineiro. Às 19h15, Campeonato Brasileiro, Série B, Figueirense e CRB. Às 21h30, Atlético Goianiense e Paysandu. 19h30, Copa Sul-Americana, Jorge Wilstermann e Deportivo Cuenca. E ainda o Nacional de Defensa e Justiça. Às 21h30, jogo Independiente Santa Fé e Rampla Júniores. Últimas notícias. Bolsa de Valores e cotação do dólar. O Ibovespa subiu 0,51% a 80.275 pontos. A moeda Yankee subiu 0,30%, vendida a 3,72. Já o dólar turismo era negociado a R$3,89. O IBGE divulga índice de desemprego no Brasil no mês passado. Em maio, 13,2 milhões de pessoas não tinham carteira assinada no país, segundo a pesquisa PNAD contínua. 4 dias após a prorrogação do prazo para sacar o abono salarial ano base 2016, PIS, PASEP 2017 e 2018, quase 2 milhões de pessoas ainda não resgataram os recursos, informou ontem o Ministério do Trabalho. Este número corresponde a 7,97% das pessoas com direito ao recurso. O novo prazo para saques do abono salarial ano base 2016 está prorrogado até 30 de dezembro. Os candidatos pré-selecionados para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES, o primeiro semestre de 2018, têm até a próxima sexta-feira, dia 3 de agosto, para fazer a complementação da inscrição. O site para fazer esse processo é o fies.bec.gov.br. Lá o aluno pode conferir mais informações sobre o novo FIES, o cronograma, o que mudou, pode tirar dúvidas sobre mais ou saber mais sobre o processo seletivo, dentre outras coisas. Podem concorrer ao financiamento os estudantes matriculados em cursos superiores que tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. O subsídio ao consumo de óleo diesel, criado pelo governo com o objetivo de encerrar a greve dos caminhoneiros, vai ser renovado. A Casa Civil vai liberar hoje um novo decreto que define quanto e por quanto tempo importadores e produtores do combustível, principalmente a Petrobras, vão receber por litro vendido. O mercado está na expectativa. No entanto, sobre a dimensão dessa nova fase do programa de subvenção, se será mantido o subsídio de 46 centavos dos últimos 60 dias. Se o valor for reduzido, as empresas vão reajustar preços e o consumidor final deverá perceber aumento na bomba. O Centro de Gerenciamento de Emergências colocou toda a cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos às 6h20 de hoje. Nenhum ponto de alagação foi registrado até às 6h40. O alerta foi encerrado ainda há pouco. O Ministério do Planejamento autorizou a realização de concurso público para 500 vagas de policial rodoviário federal, que exige nível superior para o quadro de pessoal do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. O salário inicial atualmente é de R$9.473,57. As contratações só ocorrerão a partir do ano que vem. 6h41 em Manaus. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, terá de alterar a regulamentação dos serviços de telefonia móvel para impedir cobranças de mensalidades a clientes que comunicarem perda, roubo ou furto de celular. A decisão é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, e vale para todo o país. A penalidade imposta pela Petrobras a empresas investigadas na Lava Jato não foi tão draconiana quanto ficou marcada no senso comum. Parte dos contratos firmados antes da operação continuou a ser paga pela estatal aos investigados. A Odebrecht, por exemplo, recebeu 5,337 bilhões da Petrobras de janeiro de 2015 a junho deste ano,
período no qual esteve na lista suja da estatal e ficou impedida de assinar novos contratos. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, terá de alterar a regulamentação dos serviços de telefonia móvel, como dizíamos ainda há pouco. E diretores da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, decidiram suspender as novas regras de cobrança de coparticipação e franquia nos planos de saúde. Com a decisão, continuam valendo as regras atuais que não estabeleciam limite de cobrança de coparticipação e franquia. A revogação foi proposta pelo diretor Rodrigo Aguiar durante a reunião realizada por integrantes da agência nesta segunda-feira. A diretora Simone Freire concordou com a proposta. Após a reunião, a ANS divulgou uma nota à imprensa informando que irá reabrir a discussão sobre coparticipação e franquia. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, deve impedir o ex-presidente Lula de aparecer como candidato no programa de TV do PT, ainda que o julgamento de seu pedido para concorrer não tenha sido finalizado. Ministros ouvidos acreditam que até o dia 31 de agosto, quando começa a propaganda eleitoral, o caso de Lula deve ter a primeira sentença de impugnação de sua candidatura. Ainda que caibam recursos como embargos de declaração, os ministros podem considerar que eles não têm efeito suspensivo e, portanto, Lula fica fora da TV. O pré-candidato Podemos à presidência da República, senador Álvaro Dias do PR, afirmou nesta segunda-feira que, se for eleito, reduzirá para 15 o número de ministérios. Hoje existem 29 pastas. A declaração foi dada em entrevista à Globo News. O pré-candidato afirmou que não privatizará a Petrobras em um primeiro momento, mas sim o entorno da estatal. O candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, voltou a criticar a decisão do Supremo Tribunal Federal de barrar a implementação do voto impresso aqui no Brasil. Na visão do presidenciável, a medida coloca sob suspeição a eleição deste ano. 6:44 em Manaus. O Ministério Público Federal de São Paulo reabriu as investigações do caso Vladimir Herzog, jornalista torturado e morto em 1975 aos 38 anos. O inquérito foi retomado depois que a Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos condenou o Estado brasileiro nesse caso. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, com sede na Costa Rica, faz parte da Organização dos Estados Americanos, a OEA, e suas resoluções são de acatamento obrigatório para os países que reconheceram sua jurisprudência. Neymar, de 26 anos, recebeu pelo menos 7,1 milhões de dólares, cerca de 26,5 milhões em valores atuais, da Gillette do Brasil, do grupo americano Procter & Gamble, por 2 anos para ser embaixador global dessa marca. No último domingo, o jogador e a empresa divulgaram um comercial usado como uma resposta do atleta às críticas que recebeu durante a Copa do Mundo. Nele, Neymar narra um depoimento que dura 1 minuto e 30 segundos. No texto gravado, o atacante pede a ajuda da torcida para se reerguer na carreira. O comercial foi ao ar durante o intervalo do programa Fantástico no último domingo, no horário mais nobre daquela emissora. Assim, Neymar faturou 7,1 milhões, cerca de 26,5 milhões por esse comercial da Gillette. A Coreia do Norte parece estar construindo 1 ou 2 novos mísseis balísticos intercontinentais movidos a combustível líquido em uma fábrica que produziu os primeiros mísseis do país, capazes de atingir os Estados Unidos, disse o jornal Washington Post nesta segunda-feira. O jornal disse, citando autoridades não identificadas familiarizadas com informações do setor de inteligência, que agências de espionagem dos Estados Unidos estão vendo sinais da construção de uma ampla unidade de pesquisas em Sanmundong, nos arredores de Pyongyang. A explosão de uma mina após a passagem de um ônibus deixou 8 mortos e 40 feridos, em sua maioria mulheres e crianças, em uma estrada da região do oeste do Afeganistão nesta terça-feira. O ônibus seguia de Herat para Cabul quando passou sobre uma mina colocada na estrada no distrito de Balbaluki, em Farah, disse o porta-voz do governo provincial, Nazer Mergui. A explosão aconteceu às 4:30 da madrugada. O porta-voz da polícia da província de Farah, Muhibullah Muhib, afirmou que a mina foi segurança. Repetindo este trecho, o porta-voz da polícia da província de Farah, Muhibullah Muhib,
afirmou que a mina foi colocada pelos talibãs para atacar forças de segurança. De acordo com as primeiras informações, os passageiros do ônibus eram em sua maioria xiitas da minoria Hazara, alvo frequente de ataques dos extremistas sunitas. Pelo menos 10 feridos foram internados em um hospital de Hira. Os mais de 500 montanhistas e seus guias isolados no topo do Monte Rinjani, na ilha de Lombok, na Indonésia, após um forte terremoto, foram resgatados, informaram as autoridades. O grupo foi retirado com sucesso da área do vulcão, onde estava isolado após os deslizamentos de terra provocados por um terremoto ocorrido no final de semana, disse nesta terça-feira Sutopo Purwo Nugroho, porta-voz da Agência Nacional de Emergência. O Monte Rinjani tem 3.726 metros de altura e é o segundo maior vulcão da Indonésia, muito procurado por alpinistas por suas vias magníficas. O terremoto provocou o deslizamento de toneladas de pedras e de barro que bloquearam os visitantes na montanha. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. A ANS revoga a resolução sobre coparticipação em franquia de clientes em planos de saúde. Estampa a Folha de São Paulo. O Ministério Público reabre investigação sobre morte de Herzog. O Estado de São Paulo. Com o pior julho de 2015, Sistema Cantareira entra em estado de alerta. Vamos ao Planalto Central, na capital da República, a cidade das pizzas. Correio Brasiliense. Lula, prisão em segunda instância e aborto estão entre os temas à espera do STF. Valor econômico. Itaú tem lucro recorrente de 6,38 bilhões de reais no segundo trimestre, alta de 3,4%. O que diz o Estado de Minas em matéria de capa? Minas registra a primeira morte por febre chikungunya em 2018. Vamos ao Recife com o Jornal do Comércio. Motorista da Uber é denunciado por tentar dopar passageira no Recife. Fortaleza, Diário do Nordeste. Caminhão desgovernado atinge 19 veículos, deixa 2 mortos e 13 feridos em Avenida de Fortaleza. Em Porto Alegre, o 0 hora. Municipários de Porto Alegre anunciam greve por tempo indeterminado e postos de saúde devem ser afetados. O Brasil Econômico. Mercado espera inflação de 4,11% e PIB de 1,5% para 2018, segundo Boletim Foco. As edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Projeções negativas para novas vagas. A crítica estampa. Eleições 2018, alianças eleitorais já causam rachas. Bancada do PR na Câmara Municipal de Manaus não concorda com a coligação com o PDT de Amazonino Mendes. O Em Tempo. Fome pelo poder junta Amazonino e Rebeca. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Valdino Castro, José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra.